Então, vamos começar, né? Vamos começar essa live e essa é boa pra gente conversar bastante. Deixa o pessoal ir chegando aí que a gente vai conversar. Pois é, o assunto é muito sério, queridos. A gente tem visto. Boa tarde para vocês que estão chegando, muito obrigada. Vamos falar sobre os descasos, a imoralidade do hospital de campanha. Uma coisa que a gente vinha falando o tempo inteiro. Graças a Deus, a gente apelava para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, e graças a Deus, hoje, de alguma forma, as coisas já começaram a se materializarem, né? Que a gente já tinha visto o que estava acontecendo. Então é muito bom que vocês estejam participando e levando essas informações. Eu fiz um relato das denúncias que a gente já vinha fazendo. A gente já vinha conversando sobre isso. Olha, repare, o governo federal reconhece estado de calamidade pública em Sergipe devido ao coronavírus. Calamidade pública em Sergipe já era o caminho para essas coisas. A gente sabe disso. Isso aí aconteceu, sabe quando? Em abril, 13 de abril de 2020. Chega que tem que ter calamidade pública, né? Para poder chegar os recursos federais, para poder começar a festa. Infelizmente foi isso. E as pessoas com Covid, algumas adoecendo, algumas morrendo, muitas inclusive. Aí o governo de Sergipe informou que o governo federal reconheceu o decreto de calamidade pública. Aí começou a chegar os recursos começaram a chegar. Aí veja, viu? Prefeito vai decretar estado de calamidade pública em Aracaju. Isso no dia, já no finalzinho de abril, né? Aí quando foi, a gente começou a ver os valores, a gente começou a se posicionar, a mostrar que as coisas estavam acontecendo, né? Então teve uma ação popular, que nós entramos com essa ação popular no dia 4 de junho, valores de quase 4 milhões e 700, gente. 4 milhões e 700 para propaganda, quando o hospital de campanha custou 3 milhões, mais de 3 milhões, só a estrutura e mais de 4 milhões para fazer propaganda de Covid em Aracaju. Estava escancarado que tinha certamente desvios de recursos, né? E tinha muita coisa errada e a gente começou a fazer vídeos anunciando passo a passo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque agora está aparecendo tanto pai de criança, tanta coisa, tanto pai de criança, e a gente já vinha tratando, como outras pessoas vinham tratando sobre esse assunto, mas não chamou atenção. Teve um momento até que o Ministério Público Estadual foi lá em loco e disse que estava tudo ok, que chegou a ver alguns contratos, né? Isso a gente fica meio assustado, né, com isso. Então, só para a gente ter uma ideia, 4 milhões e 700 com publicidade, ou seja, 26% do total que foi repassado pelo Fundo Nacional de Saúde para Aracaju, para tratar da Covid, só gasto com propaganda. Então, ficou muito claro e, enfim, as coisas foram acontecendo. 17 de abril veio uma dispensa de licitação, né, quando tiveram outros municípios que na Bahia, no Brasil, que não teve dispensa de licitação na Covid para os recursos federais. Aqui, né, teve dispensa de licitação para a Covid. Ou seja, estava tudo muito claro. Além de dispensa de licitação, teve aditivos também, que isso começou a crescer mais ainda os valores, né? E aí vai, mais de 56 milhões que foram repassados para o Estado em combate à Covid, e os números de leitos, que o governo federal disse que tínhamos, o governo federal passou 285 leitos, quando não batia esse número com o daqui, né? E aí não tem nada a ver com o governo federal, não, tem a ver com os daqui, que colocaram menos, né? E depois foram aumentando. Um hospital de campanha sem UTI, todo mal estruturado, caríssimo só a estrutura. Tava na cara.
é difícil, sabe? Informações desencontradas, né? E o crescente índice de infectados, alguns números que não batiam muito, e a gente prestando atenção, e o dinheiro indo, 12 de maio, em todos os países, já 98 profissionais que morreram devido à falta de EPIs. Para que tanto recurso? Se nem os profissionais tinham sua proteção, ou seja, recursos desviados, né? A pandemia está sendo interessante para muitos políticos descompromissados. Então a gente vinha postando vídeo na nossa rede social, mostrando isso o tempo inteiro, para que as pessoas estivessem atentas, né? E principalmente as instituições. Eu fazia vídeo e pedia, fazia bem assim, eu apelo à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, que faça alguma coisa. E foi quando a gente entrou com aquela representação, juntamente com outros políticos, outras autoridades, e que foi bom isso, foi positivo essa representação junto ao Ministério Público Federal. E hoje a gente acordou com essa, digamos assim, essa notícia dos autos aí de apreensão, né? Foram 9 mandados de auto de apreensão. Meu receio agora é sabe? Que às vezes isso acontece, a instituição está fazendo o papel dela, mas será que vai dar em alguma coisa? A gente tem que acreditar, porque depois a gente vê essas pessoas que fizeram tudo o que fizeram se candidatando, muitos ganhando a eleição e dando continuidade a esses desvios. E somente nós, né, que podemos rever isso. Olha, 13 de junho, a gente cobrou a testagem em massa, que é uma forma de proteger o cidadão. Como é que a gente vai proteger se não faz uma testagem em massa? Como é que a gente vai proteger se a gente não distribui máscaras, álcool em gel? Nos terminais ali, estabeleceram um terminal ali da rodoviária, aquele do mercado, estabeleceram pias sem água. Gente, e o recurso federal serviu para quê? Botar uma pia e não botar a torneira com água, porque tinha que ter água, tinha que ter sabão, não é verdade? Tinha que ter álcool em gel. Infelizmente, a gente fica com essa sensação. Dia 25 de junho, o Hospital de Campanha da capital estava dando ainda o que falar, né? A gente viu isso, eu fiz um roteiro aqui cronológico das coisas acontecendo, mas o que eu queria deixar aqui registrado para vocês é que a gente tem feito o que está dentro do alcance da área de competência nossa, sabe? Se é uma ação popular, a gente entra com ação popular. Se é uma denúncia na rede social, a gente entra. Se é uma fiscalização, a gente fiscaliza, mostra. Se é um projeto de lei que a gente precisa protocolar, a gente protocola, mas não depende só da gente. Não depende só da gente, infelizmente. Se a população aracajuana não acordar, se as autoridades não fizerem o seu papel, não cumprindo o seu papel, como eu vejo agora a Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumprindo com esse papel, né? É complicado, porque eu fiquei muito triste, eu fiquei sem entender naquele momento do Ministério Público Estadual que foi em loco, chegar lá e dizer que estava tudo ok. É complicado isso, né? É complicado. A Regina Teixe disse, na minha opinião, isso não vai passar de mais um golpe político. Pois é, Regina, eu tenho receio que isso venha acontecer, sabe? Eu tenho receio. A Carla Suzane diz, infelizmente depois não dá em nada, tenho receio, foi o que eu estava falando aqui, né? A Lia Eju coloca aqui como um absurdo, né? Isso também é a nossa querida doutora Daniele Ferreira também, que está nos assistindo, nos acompanhando. Eu faço questão de prestar esse esclarecimento aqui, do passo a passo daquilo que fizemos e daquilo que está acontecendo. Muito dinheiro, muito dinheiro. E aí, quando a gente pega e vê uma notícia desse tipo, né?
aqui bem colocada, né, de forma triste, mas nível nacional. Olha só, vou só passar para você. Em nível nacional a gente vê que Aracaju está envolvido com isso. Nosso hospital de campanha sem uma UTI, para que serve? Aí vem a Polícia Federal na mira do hospital de campanha e vem colocando aqui, olha só, queridos aracajuanos, repare, o mandado de busca de apreensão, que foram 9, a Operação Seródio, ela foi deflagrada tanto em Aracaju quanto em Nossa Senhora do Socorro. Aí a investigação apura desvio de verbas públicas, o que a gente vinha dizendo, associação criminosa, corrupção, fraudes na licitação, isso era muito claro, e na execução do contrato e na montagem do hospital de campanha de Aracaju. Tudo isso constatado, tudo isso, quer dizer, tudo isso sendo constatado através da investigação. E eu espero que tenha um efeito de coibir para que outros não estejam animados para fazer e praticar coisas desse tipo, sabe? Aqui eu tenho também, deixa eu me ver, aqui tem a Lenira, dinheiro para campanha eleitoral, exatamente, Lenira. É muito claro no ano eleitoral uma situação dessa, né? Essa live, na verdade, essa transmissão aqui ao vivo é mais uma conversa, uma prestação de contas nossa como vereadora, porque eu nem divulguei que ia fazer, não sabia que exatamente hoje ia ter esses mandados, mas é necessário falar sobre isso, Não é? O Ivan Dantas, bom demais acordar e ver a Polícia Federal na Prefeitura de Aracaju. A gente, sabe, Ivan, a gente fica torcendo, Ivan, que acabe em alguma coisa, que não termine em pizza, como tudo no Brasil. Porque a gente já viu várias situações acontecerem e acaba que a gente vê que no Brasil as coisas acabam em pizza e eles continuam no poder e muitas vezes cercados, né, de proteção, costas largas. Vamos ficar de olho nisso, né? Vamos ficar de olho nisso, porque é muito complicado a gente passando por uma situação de pandemia e vendo os homens públicos no meio da pandemia roubarem as pessoas, né? Fica aí, isso a gente deixa muito claro aqui, é roubo mesmo, é desvio de verba, é tirando da saúde das pessoas. Gente, isso é de um mau caratismo e de uma crueldade tão grande que não tem como a gente suportar. Valores exorbitantes, o recurso federal chegou e a gente vê valores altíssimos para publicidade de Covid, para propaganda eleitoral, né? A gente vê um valor de hospital de campanha. Eu vi os valores do Mato Grosso. Mato Grosso fez hospital de campanha com UTI, ou melhor, não fez hospital de campanha. Ele usou a estrutura definitiva dele e fez UTIs definitivas. Aumentou o número de UTIs de forma definitiva, quer dizer, ensinando a gente, mostrando como é que se faz com os recursos públicos em prol da sociedade. Aqui, a gente publicizou isso. Eu tive conversando com o prefeito de Itapetinga da Bahia e lá teve hospital de campanha com UTI. Lá as pessoas só ficaram isoladas durante 15 dias e logo depois retomaram suas atividades, né? Então, aqui, Mato Grosso deu um exemplo de construir 210 leitos. Só um pouquinho, o interfone aqui, 210 leitos. Eles construíram leitos definitivos. Então, com o dinheiro de recurso federal, e que vai ficar para o povo depois. Aí ele investiu em uma UTI, custou para ele 78, um leito de UTI, 78 mil. Aí a gente vê desvio em outros lugares, de uma UTI de campanha custar 300 mil, quando uma custa 78. E aqui, que nem UTI teve, leito de UTI teve. É muito sério isso, gente. É muito sério a gente suportar um negócio desse. E além do mais,
ser encarada que Sonil que fala, né, e os eficientes, a Georlise, um absurdo. Oi, Georlise, que bom você por aqui. E é isso mesmo, Georlise, é um absurdo, né? O pastor Diego aqui, todos deveriam responder na cadeia. O meu medo, sabe, o pastor Diego e a Georlise, é que isso não acabe em pizza e essas pessoas sejam eleitas ou reeleitas, né, para continuar comandando a nossa cidade, o nosso município. Isso serve para outros municípios também. É uma vergonha isso. É uma vergonha. E quando a gente tenta fazer o trabalho da gente, a gente vê como exatamente, Kátia, a Kátia coloca aqui, infelizmente não se respeita o próximo. Não se respeita o próximo, rouba o próximo, mata o próximo e fala bonito para enganar as pessoas. Valores absurdos que foram desviados, né? A gente tem informações chegou 114 mil para o estado de Sergipe, 114 milhões, que mil, 114 milhões para o estado de Sergipe, mais de uns 70 milhões direcionados, né? Ou pelo menos direcionado para Caju. E o que é que você viu? O que é que você viu? Até a questão dos comerciantes, eles não conseguem resolver, totalmente fora do ar e da realidade, né? Os comerciantes sofrendo, eles podiam ter um outro tipo de tratamento, né? O Rick disse, Edivaldo já deu o que tinha que dar, o professor Adir Machado, quando o hospital de campanha foi construído, havia uma situação de colapso na saúde pública de Aracaju de Sergipe. Pois nem havia. Na verdade, a saúde pública já vivia em colapso, né? Já vivia em colapso. Só um pouquinho aqui. Depois feche a porta aí, por favor. Essa porta que ele tá falando, eu tô aqui. Aí veja, tudo isso a gente veio notando aqui. É impressionante como as coisas aconteceram aqui. A Regina, ela coloca, tem muito brasileiro que está acomodado com essa situação. A gente não pode se acomodar com essa situação é muito grave. É responsabilidade daqueles que têm um mandato se posicionarem. Tem que acabar com essa politicagem, de servir a politicagem, com acordos, com negócios, quem vai, quem não vai, eu tenho isso, você tem aquilo outro, entende? É muito sério isso, é muito sério. Eu queria deixar isso aqui registrado, desses gastos, desses desvios, dessa irresponsabilidade. O IPTU, que nós entramos com uma ação para suspender. Olha a competência da gestão e a preocupação da gestão. Entrou com recurso, né? Aqui foi mantido a liminar de suspensão para que o aracajuano pudesse se cuidar. Aí eles foram para o STF e derrubaram a liminar para cobrar o IPTU. Esse tipo de situação que é absurda, é perverso. Fora todas as outras coisas que eu relacionei aqui para vocês, né? Desses desvios. Então fica aí essa informação. Eu queria dizer outra coisa. Esse momento aqui que eu tô tendo com você, eu não divulguei, resolvi fazer para prestar contas e para conversar, tá? E aí vocês fiquem muito à vontade. A Regina aqui coloca fora Edivaldo Nogueira e Belivaldo, o Godolbin, é assim? Coloca aqui como absurdo, né? Aqui coloca aqui Sonil da Frag, eu não sei, junta tudo. Ah, tá. Ele coloca em Aracaju analfabetismo, é um absurdo, mas o aracajuano, eu confio no sentido de que se a gente tiver sendo um formador de opinião, né? O aracajuano tem uma certa independência. Eu vou dizer uma certa porque tem a massa que muitas vezes, pela necessidade, acaba se inclinando a determinadas coisas, né?
Mas o que eu trago para vocês aqui são esses desvios absurdos que nós constatamos. Então, ação popular que entramos, né, do valor que eles gastaram na estrutura, foi de mais de 3 milhões na estrutura daquele hospital de campanha, totalmente elaborado da forma mais equivocada possível, e não colocaram uma UTI, não prepararam os médicos, não protegeram os profissionais de saúde com as EPIs, tudo isso acontecendo, lamentavelmente, com o desvio desses recursos, né? E é muito importante que as instituições estejam se posicionando. Outra coisa que foi o valor de 26% do repasse do Fundo Nacional de Saúde, que dava um total de 4.700.000 para fazer propaganda da Covid. E o aracajuano? Por isso que é aquela preocupação de estado de calamidade, em alguns momentos lockdown, para justificar recursos federais e desvios, né? E a gente está vendo aí os comerciantes, as pessoas precisando trabalhar, fechando seus comércios com essa irresponsabilidade, esses assassinatos, tudo isso é criminoso e fica muito claro a investigação voltada para tudo isso que a gente já colocou aqui, corrupção, desvio, fraude, né? Infelizmente. Fica realmente, todos nós aí somos responsáveis a nos posicionarmos em todos os sentidos. O professor aqui coloca: o meu questionamento se deve à sua informação relativa ao Mato Grosso. Achei interessante a opção administrativa de fazer UTI, que será aproveitada. Pois é, olha só, um gestor sério, chegando recurso federal, né, professor? Chegando recurso federal, o que eu posso fazer para deixar para o meu povo? Ora, se infelizmente eu estou numa pandemia e os recursos federais estão chegando, então vamos aproveitar para a gente beneficiar o nosso povo depois. Aí o Mato Grosso fez isso. Ao invés de construir hospital de campanha, ele construiu leitos de UTIs definitivos, em um valor muito mais baixo do que o valor gasto por aqui. Então, não justifica. Há outros municípios na Bahia, outros municípios que a gente foi tomando conhecimento, que não dispensaram licitação, não houve dispensa de licitação, e a coisa transcorreu normalmente. Então, para o gestor que é sério, que é honesto, que quer cuidar do povo, faz muito melhor. E faz para deixar, como foi essa questão do Mato Grosso, tá? Aqui a Gerlise coloca: acredito na apuração da Polícia Federal, mas o cidadão precisa acompanhar. É verdade, eu também, o cidadão precisa acompanhar. Eu acredito sim, né, no trabalho, mas se a gente não acompanhar, não cobrar, fica difícil também, até para eles. Se você souber de alguma coisa, denuncie. Se você souber, faça a sua parte. É muito importante. Eu acho que é Marques Alcero aí, falta a oposição levar todas essas denúncias às massas, nas comunidades. A oposição não soube se infiltrar nas bases comunitárias da periferia. Isso aqui é outra coisa bem difícil na prática, sabe? Porque eles chegam com seu exército numeroso e com seus atrativos, e muitas vezes até acredita e sabe que a oposição está falando o que é. Mas precisa muitas vezes, por causa da necessidade, de se inclinar a certas coisas. O Lonardi é uma verdadeira vergonha. Leonardo, meu colega, um abraço para você. É uma verdadeira vergonha. Cabe a nós, o povo, saber escolher os nossos dirigentes. A Regina, eles acham que vão nos calar, mas temos gente por nós na Câmara dos Deputados, como a senhora. Veja, outra coisa, eles votam e fazem o que eles querem porque eles têm certeza que o povo não vai tomar conhecimento. Porque eles têm certeza que o povo nunca vai saber como eles votam. Os que estão, por exemplo, na Câmara de Vereadores, eu assisto, não só em Aracaju, mas a gente no interior, eles têm certeza que o povo não vai saber como eles votam contra o povo, dizendo que está defendendo o povo. Por isso que tem tanto desvio.
né? O José Vicente aqui, a sociedade conta com a senhora para tirar tudo a limpo. Lamentável ver tudo isso acontecer na maior cara deslavada. É isso mesmo, esse é o termo, a maior cara deslavada. É impressionante. Leonardo diz: acordos em licitação vem sendo comum nessas gestões há muitos anos, né, Leonardo? A licitação é um filtro, mas é uma cadeia de crimes também, se não houver responsabilidade e fiscalização naquilo ali. Nós que somos, por exemplo, eu sou vereadora, para fiscalizar alguma coisa, eles não permitem que você nem chegue muitas vezes. A gente chega de ousada que muitas vezes, mas nos colocando sempre em risco. O Godolfin, não é só a Polícia Federal que deve fiscalizar, os governantes. Nós devemos sempre olhar, cobrar e fiscalizar muito bem. É isso aí, Godolfin, né? Godolfin. Cobrar e fiscalizar são obras milionárias e quase sem estrutura. Pronto, as obras todas feitas aí no finalzinho, na toque de caixa, para poder vender uma imagem que está fazendo, já estão todas detonadas, são mal feitas, não se utiliza o valor que deve se utilizar para fazer obra de qualidade. Não é obra que fique para... quanto tempo fica? No instante. A primeira chuvinha, os buracos já se abrem todos, né? É impressionante. Olha aqui, o David Juan. Nós, por exemplo, do bairro Luzia, da região dos condomínios, pagamos IPTU altíssimo e não tem retorno nenhum. Ruas cheias de buracos, sem asfalto, no inverno mesmo alaga, parece um rio. E isso é constante, todas as gestões. O que é que tem de errado? Tudo, tudo. É melhor, gente, não é fácil, isso é desgastante para as pessoas que passam por isso. Osmário Araújo, minha grande e querida amiga. Olá, Osmário, que bom você por aqui. Professor, embora eu não descarte a possibilidade, necessidade de montagem de hospital de campanha, também não descarto, quando o cenário é de calamidade e não há como ampliar o atendimento de forma imediata. A gente sabe que tinha que estar se preparando, mas se preparando com responsabilidade, se preparando sem desvios e corrupção. Gente que nunca foi preparada para algumas coisas, ali na linha de frente, né? Uma estrutura de hospital que foi construída por quem faz estrutura de show e que tem ligação de parentesco com o presidente da ISURB, que são irmãos. Muita coisa ligada nisso que a gente tem que ter. Tem que eleger pessoas sérias, com responsabilidade, povo aracajuano. É isso mesmo, o povo sabe da verdade, mas a gente precisa certamente ampliar isso aí. A gente precisa certamente ampliar isso aí, né? A gente sabe que essas coisas funcionam desse jeito. A Vaneide, parabéns, Emília, por ter a coragem de falar a verdade. Gente, é obrigação nossa, sabe? É obrigação nossa. A doutora Emília, minha mãe, faleceu dia 3 com um problema de fígado, parou, e ela teve uma parada. E a gente vendo as pessoas morrerem. As pessoas estão morrendo sem atendimento, com recurso para ter, porque foram desviados. E além do mais, a gente vê aquelas caras de bonzinhos e de boazinhas aparecendo. O que está fazendo em favor? O que está fazendo? Né? Colocarem aqui, ó, a cardiorrespiratória, e colocaram ela que tinha tipo suspeita de Covid, e a gente não confia mais nas informações, não sabe o que é Covid, o que realmente é, porque as doenças crônicas estão matando também. Aí o Leonardo diz, com certeza, mesmo o empresário leva as cotações com o nome de empresas variadas. Ô Leonardo, você vê o que é que está acontecendo com os transportes públicos? Eles pegam, diminuem a frota em plena pandemia. Diminuir a frota em plena pandemia é encher os ônibus, porque as pessoas estão se deslocando. Então, e não é para cuidar, tinha que ampliar o horário, ampliar a frota, e quem pode ficar em casa ficar, e quem tem que sair para trabalhar dentro do formato de proteção, e não tem. Aí a Sandra, a Regina, eles contam com a ignorância e a memória curta dos eleitores, exatamente assim. A Adriana Fechosa coloca aqui, a Vaneide,
O David, a senhora será candidata a prefeita em 2020? Pergunta aqui. O seu trabalho é maravilhoso. Anjinho Saia, candidata a prefeita. Então, é outra situação bem delicada essa, porque a gente sabe como as coisas funcionam, né? Talvez a gente, por ser de uma independência de não necessitar, graças a Deus, de viver da politicagem, dos acordos e dos negócios, porque a gente enxerga no sentido de fazer a diferença sem se vender, sem vender a consciência. Então, muitas vezes a gente não interessa a classe política, a gente interessa as pessoas. E a gente está aguardando, né? Eu sou pré-candidata à reeleição, a vereadora, e se assim for da vontade primeiramente de Deus e do povo, vai chegar. Mas é uma eleição bem difícil, uma eleição em tempo de pandemia, que a gente não tem muita condição de chegar perto das pessoas, por cuidado das pessoas e por cuidado seu e dos seus, né? Então isso tudo realmente faz uma diferença. O Leonardo coloca: temos boas opções com experiência demonstrada, porém os acordos políticos vêm tirando a condição de termos bons candidatos. Vamos realmente votar só em que a gente vislumbra qualidades. É isso mesmo. Então é isso, queridos. Aqui, parabéns pelo grande trabalho parlamentar. Emília, vale lembrar que o STF retirou a autonomia do presidente Bolsonaro para a adoção de ações restritivas contra o vírus. Eu coloco aqui o Maxi Alcero, é isso? Leonardo, é uma contradição realmente, limita a lotação dos ônibus e diminui aí a frota, aglomeração nos terminais, como é que vão ser as fiscalizações? Eu sou a favor de flexibilizar pela necessidade, principalmente do pequeno comerciante, que está passando necessidade, está falindo. Se todo mundo levar isso a sério, dá para trabalhar se protegendo. Quem puder trabalhar em casa, trabalhe em casa. Quem não puder, aí tivesse o cuidado, o distanciamento, daria para resolver ambas as coisas. A Angélica gostaria que as pessoas refletissem sobre tudo isso que estamos passando. A Gleide, a senhora seria uma excelente candidata, tá? Uma excelente candidata a prefeita. A senhora seria uma excelente candidata. Obrigada pela confiança, viu? Então, é isso. Eu vou finalizando por aqui, porque essa live não foi programada, essa transmissão ao vivo não foi programada. Essa transmissão ao vivo foi também para dizer que tem muito pai da criança agora, né? Depois da investigação aí da Polícia Federal, da ação do Ministério Público Federal, muito pai de criança aparecendo: eu denunciei isso, eu denunciei aquilo, eu disse isso. Gente, é trabalho de todos, obrigação, dever de denunciar, de fiscalizar, de fazer sempre, não só no momento do oportunismo, que também acontece muito. No momento que acontece alguma coisa, aí vem: eu fiz. A gente vem fazendo desde o início do mandato e não vamos parar de fazer até o final, que é nosso dever, nossa obrigação, tá? Tem aqui também, tem fazer testagem em massa, é isso, a gente vem cobrando testagem em massa. Não tem recurso federal? Não chegou o recurso federal? Por que então a gente não tem o básico? Testagem em massa, as EPIs, que são os equipamentos de proteção individual das pessoas que trabalham na linha de frente de saúde. Por que não tem? Porque foi desviado dinheiro, 4.700.000 para propaganda da Covid, quando não se faz a base e o cuidado. Testagem em massa, né? É importantíssimo isso. Álcool em gel, máscara para a comunidade mais carente, pias com água e sabão nos lugares. Isso tudo dava para fazer dentro dos recursos. UTI, fazer hospital de campanha sem UTI é cara de madeira. Caramba, eu não sei como não tem vergonha. Não sei. Com certeza
aqui, com certeza, você é uma parlamentar ímpar. Obrigada, viu? Deixa eu ver aqui, peraí. Geolise, parabéns para você também, Geolise, grande amiga. A Lia diz parabéns por ser competente. Muito obrigada, Leonardo. A empresa que tem licitação já tinha antecedentes. Pois é isso, rapaz. É isso, até isso, né? A gente já sabia dos antecedentes, já sabia quem era quem, mas foi feito. A gente imagina assim, será que tem costas largas essas criaturas, né? Misericórdia, sinceramente. Que na próxima eleição, agora outra coisa, viu? Eles vão trabalhar muita coisa nessa eleição. Tem que ter muito cuidado. Eu já soube que, por exemplo, não sei como é que está essa discussão, até voto facultativo eu ouvi uma discussão lá por causa da pandemia por Brasília. Eu espero que isso não venha acontecer, porque fica complicado. Embora a gente pudesse, se fosse mais, né, uma cultura mais avançada, a gente podia. É isso. Viu, queridos? Muito obrigada aí. A comunicação oficial foi muito ruim, causou mais angústia do que ofereceu informações precisas. É isso mesmo, é isso mesmo. Outra coisa, as informações, né, Georlise, de gestões, um diz uma coisa, o outro diz outra coisa. Gente, postura é coisa muito importante para passar segurança. Postura é uma coisa muito importante. E mais, um parlamentar que vem para defender prefeito, que vem para defender governador e não defender o povo. Para que serve um parlamentar desse? É igual um hospital de campanha sem UTI, não serve para nada. É igual o parlamentar, é igual o político que fica defendendo o prefeito e defendendo o governador para se manter no poder, achando que vai ter vantagens. Olha aí a vantagem. Eu fico torcendo que essa investigação revele toda a verdade. Tomara, meu Deus, tomara. Né? Porque o brasileiro fica dizendo isso vai acabar em pizza. Eu espero que não. Eu confio no Ministério Público Federal, eu confio na Polícia Federal, né? E parece que teve que ser a federal para fazer. Parece que teve que ser a federal. Obrigada, Regina. Muito obrigada, viu? A Cleide, o Everton, aqui a gente agradece. Aqui, deixa eu me ver, cadê Bareta, um grande nome. Bareta é um grande amigo, viu? Hugo, de parabéns, Emília, te admiro muito. E a gente, Emília, vamos mostrar que a candidata tem que ser você. Obrigada, gostaria muito aqui, chegando mais gente aqui, obrigada, viu? Deixa eu ver aqui, o que a senhora acha das ações do governo no estado nesse período de pandemia? As ações do estado também não está contento, não está. Noto que não há planejamento, não há firmeza, não há segurança. Quando teve aqueles decretos liberando, a primeira coisa que liberou foi motel, hotel, é essencial. Ali já disse muita coisa. Aí depois liberou o comércio para comércio grande, como por exemplo, sem nenhum desdém, nada. Ferreira Costa não sofreu nada. Aí fecha para os pequenos comerciantes. Quer dizer, o Ferreira Costa tem muito mais condição de aglomerar, mas abriu, se respeitou regra. Por que não pode abrir do pequeno comerciante? 2 pesos e 2 medidas, sinceramente, é muito complicado isso. É muito complicado isso. Então, tudo isso a gente tem visto, a gente vê que está tudo errado. E outra coisa, gente, aí vem a nossa parte. O mínimo que a gente pode fazer, é usar a máscara, lavar as mãos e manter o distanciamento. É um vírus ainda desconhecido, é um inimigo invisível. E mais, eu posso reagir ao vírus de um jeito que dê tudo certo, mas o outro pode reagir de um jeito que ele não suporte. Quem é que vai arriscar? Né? Então fica aí, tanto o governo estadual quanto o governo municipal, eles se perderam nesse momento, né? E o que a gente viu é que os recursos federais chegou ajuda, mas não houve uma eficiência. Pelo contrário, houve um desvirtuamento desses valores em pleno ano eleitoral. Já é campanha. Então, pensem nisso e que a gente possa fazer a diferença, sabe? Que a gente possa fazer a diferença, gente. E a gente não deve estar trocando nada, não, sabe? Por exemplo, escolha alguém que você confie.
e vote e até recomende, mas não feche os olhos, nem diga não vou nem votar, porque aí piora, eles permanecerão se vocês não forem votar. Deixa eu aqui. Muita gente para ler, não dá para ler tudo. Pois é, Leonardo, é isso que eu comentei. Privilégios aqui, Leonardo coloca liberando motéis e hotéis, privilégio de amigos dos nossos governantes. Isso é triste, né? A gente, desculpe se eu não li alguma, mas é porque são muitas, né? O Didi Keyboard, não é isso? Ele fala aqui, cumprimenta a gente. Queridos, vou ficando por aqui. Me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida. Tá lá a minha rede social. Todo o nosso trabalho tem sido publicado. Tudo que eu faço, a gente publica para mostrar o que a gente tem feito desde o começo. Todas essas denúncias foram feitas por mim na minha rede social. Não foi uma coisa agora. Já que a Polícia Federal está fazendo, deixa eu dizer o que, né? Entendeu? Não. É um trabalho que a gente vem fazendo com muita seriedade e muito respeito ao aracajuano. E mais, eu não dependo e não estou, e aí com todo respeito a todos os políticos, eu não estou linkada a político nenhum que não tenha responsabilidade com as pessoas, tá? E não vou me submeter a determinadas coisas. Eu prefiro perder uma eleição com tranquilidade e cabeça erguida. Prefiro, às vezes, nem participar, se for o caso, mas eu não vou estar me submetendo a negócios. Não vou, tá? E, infelizmente, é o que a gente vê. Infelizmente, é o que a gente vê. Para mim, não me importa o nome, sabe? Eu quero que alguém chegue e diga, né, que a gente está inclinada a determinadas situações. Eu agradeço a todos vocês, muito obrigada por nos acompanhar. Essa foi uma live que a gente não tinha programado, entramos aqui e houve essa troca muito legal, valeu? Obrigada, fiquem com Deus, muito legal ter vocês aí, sempre muito bom. Tchau, tchau, viu?